E aí, galera, tudo médio barra ruim, né? O Fluminense perdeu um jogo desde janeiro, não perdia lá contra o Boa Vista, segunda derrota na temporada, primeira no Brasileirão, uma derrota que tem muitos motivos do porquê que ela aconteceu, né? A gente pode falar de elenco, a gente pode falar de postura do time, a gente pode falar também de opções do treinador, mas eu acho que vai calhar para a diretoria de um jeito ou de outro. Vai ter críticas ao Zubeldia também, acho que ele erra na escalação, ele erra no que ele faz, mas ele acerta depois, o time joga bem o final do primeiro tempo. Boa parte do primeiro tempo, no caso, eu estou olhando os gráficos aqui, o Palmeiras ele foi muito pontual em perigo, só em jogadas de contra-ataque, pênalti muito discutível, enfim, eu acho que foi, mas é muita boa vontade, a gente vai falar da arbitragem péssima também, e o Fluminense sucumbiu ao Palmeiras num jogo que, na minha visão, com o time titular, era super ganhável. Arena Barueri, o Palmeiras não tem pressão no estádio, não comprou a ideia do estádio, não vem performando muito bem. Então, acho que, na minha visão, era um jogo para ganhar. O Fluminense ganhar, dá muita moral, mas a gestão foi feita de uma maneira diferente. O Zubeldia botou um time misto, barra reserva, misto, né? Entre reserva e titulares, escancarou uma atrocidade que é não ter centroavante reserva e quis poupar o John Kennedy e tivemos que ver o Ganso jogando de falso 9 em alguns momentos, né? Não foi em muitos momentos o Ganso de falso 9 não, mas um time que poupou jogadores, manteve o Freitas, que errou mais uma vez, erra no início do jogo, 1 minuto ele já erra, já quase saiu o gol do Palmeiras, na sequência ele erra no segundo gol do Palmeiras, é facilmente driblado pelo Alan, então vai muito mal o Freitas mais uma vez, Ignacio também mal, a linha de defesa com Guga, Arana, Freitas e Ignacio não foi bem hoje. O Arana tem alguns momentos conseguiu fazer alguma coisa, mas o segundo gol também é pelo lado dele. Primeiro gol a gente vai falar, erro do Martinelli, fez uma partida abaixo hoje, erro capital de novo contra o Palmeiras. É impressionante como esse rapaz erra contra o Palmeiras. Bernal saiu cedo, a Costa saiu, então a gente vai pontuar isso também, porque o Fluminense joga num gramado sintético, que essa porcaria, não sei por que insiste em gramado sintético. No Allianz, porque faz show, tá bom, mas porque na Arena Barueri é sintético? Pô, podia botar uma grama de verdade, o Palmeiras tem condição de fazer isso, e lá não tem show, e é grama sintética, ferrou 2 jogadores do Fluminense no outro jogo atrás, contra o Vasco no sintético do Engenhão, ferrou o Nonato também, 3 jogadores do Fluminense fora, e todos de meio campo, né, impressionante. Fora por lesão, o Lúcio a gente ainda não sabe qual o grau da lesão, se ele sentiu um incômodo e saiu. Bernal foi além da pancada, teve uma pancada, mas também teve a situação dessa porcaria, desse gramado ridículo, enfim, que continua, né? E não, se alguém vier aqui no comentário, não, eu não sou a favor de gramado ruim, eu sou a favor de gramado bom e sou contra gramado ruim, mas em especial sou muito contra essa porcaria chamada gramado sintético. Mas enfim, Savarino, que aqui no site está com a nota ruim, eu acho que ele jogou bem, especialmente a partir do final do primeiro tempo. Segundo tempo também ele foi bem acionado, mas perdeu o gol, então conta como negativo. Serna mal como ponta e mal como 9, perdeu várias oportunidades, teve espaço ali pela direita com o Kelvin, que é uma avenida, não é um jogador que está marcando muito bem, não está em grande fase, teve oportunidade, mas não conseguiu aproveitar. O Ganso, ele, com o Savarino e com o Lúcio Acosta, fez qualificar o passe, mas para quem? Para quem finalizar? Não tinha muita gente para finalizar. O gol Fluminense ele sai depois dos 2 gols do Palmeiras, é um pênalti muito discutível, mas é muita boa vontade da arbitragem. Eu acho que o Fábio até toca, o Vitor Roque se joga em cima do Fábio para tentar o contato, para conseguir o pênalti, coisa que é método no Palmeiras, a gente vai até discorrer sobre o jogo, jogadores indo em cima da arbitragem, com uma vontade, assim, muita vontade de reclamar, muita vontade de botar pressão. O árbitro sempre funciona, porque a maioria das faltas pró-Palmeiras, a maioria dos lances pró-Palmeiras, lances que o jogador claramente está querendo segurar e se jogar, o árbitro dá falta. O jogador do Fluminense faz igual, ele não dá. Então é muita falta de coerência. Um lance bizarro do Maurício, que ele levanta o pé e acerta a cabeça do Freitas. O Maurício até no próprio replay faz cara feia, fala: putz, fiz besteira. Não, a arbitragem sequer deu cartão. Deu falta porque era absurdo, mas ele não deu cartão. O Felipe Fernandes de Lima fez uma arbitragem tosca, mais uma vez, porque ele é um árbitro fraco. Pegou um Palmeiras que é um time que gosta muito de pressionar, tem muito método para perturbar o juiz. Juiz com o psicológico talvez mais fraco, cede a tudo que o Palmeiras quer. Foi bem caseiro nesse jogo. Não vou dizer que isso fez a derrota, mas vou dizer que isso enervou os jogadores, isso atrapalhou na dinâmica do jogo. Tem um lance especial que o Fluminense não tem vantagem, não tem vantagem, segue, depois o jogador do Fluminense faz a falta, em vez dele voltar na falta, ele ele deu a falta pro Palmeiras. No outro lance também, que estava na entrada da área para ter o lançamento,
Não, lembrei. Nesse lance ele para o jogo. O Fluminense tem a vantagem, segue com a bola, ele para o jogo para amarelar o jogador do Palmeiras em vez de esperar o lance acabar. Meu Deus do céu. Num outro lance também, que ele para o jogo. De que, cara? Lembrei, uma bola. Rolou cruzamento, defesa afastou. O Fluminense estava com a bola com espaço para fazer o cruzamento, acho que era com o Google Santos Moreno. A arbitragem para o jogo, dá bola ao chão. Bola ao chão. Tava perto da entrada da área, ele dá bola ao chão, mas perto do meio campo, e com a marcação toda do Palmeiras, minou o adversário. Um ato extremamente caseiro, ou um ato que segue o método do Palmeiras, que é pressionar, encher o saco e a arbitragem ceder, que é isso que eles fazem lá. Mas eu não vou jogar isso no resultado, como eu disse. Eu acho que o Fluminense fez um início péssimo, um pênalti tosco, que a arbitragem quis marcar. Eu acho que foi até, dá até pra gente discutir, eu acho que pode ter sido pênalti mesmo. O Fábio toca, aquele joelho dele pega ali no joelho do Vitor Roque, mas a gente pode dizer também que ele toca, resvala na bola. Enfim, erro do Martinelli também, que gera esse pênalti, né? A gente tem que pontuar isso também. E a desligada de cérebro ali da esquerda do Arana com o Freitas, que foi humilhado pelo Alan no segundo gol. O Fluminense perdeu a cabeça muito rápido. O Palmeiras fez gol, fez 2-0 com 13 minutos. Para buscar é muito difícil, especialmente quando você poupa alguns titulares, sem a necessidade. O Savarino entrou porque o canal está suspenso, tudo bem. Mas você não botar um centroavante, você botar o Ganso para qualificar o passe, funcionou em momentos específicos, tirou a dinâmica do time, não conseguiu reter bola muito no ataque. O Palmeiras deixou o Fluminense jogar, depois fez 2-0. O Palmeiras abdicou de jogar, depois sim, o Fluminense cresce muito na partida. O Palmeiras sente, fica na base do chutão. O Palmeiras é um time muito direto, né? Eu acho que o Flaco e o Vitor Roque são jogadores que conseguem reter muito a bola, e que o juiz cai na pilha também, né? Impressionante. Eles tentam a falta, buscam a falta, o árbitro da falta, e eles reclamam da cartão. O Maurício, no momento, pedindo cartão toda hora. Realmente um time muito chato. Os jogos com o Palmeiras são irritantes, especialmente os jogos que são parelho. O jogo que não é parelho, aí eles reclamam, mas eu acho que até numa intensidade menor. O Palmeiras é um time muito chato, muito chato. Enfim, acaba o primeiro tempo dessa maneira, o Fluminense perdendo 2 jogadores, perdeu o Bernal, entrou o Otávio, que não fez uma partida ruim. Vamos pontuar, ele foi humilhado pelo Vitor Roque no lance lá, mas até atrapalhou um pouquinho, mas foi humilhado, mas eu não espero nada dele. Eu até não reclamei quando ele entrou, porque na minha visão o jogo já estava perdido, então botar o Hércules para se expor num gramado sintético desse que já tinha guilhotinado 2 jogadores do Fluminense, eu não vi necessidade. Depois entra Soteldo na virada, ele tira o Lúcio Acosta, bota o Serna de centroavante e perde muito tempo com essa formação. Tem só uma bola na trave, que eu me lembro do Savarino, ele chuta bem, chuta firme, a bola vai na trave, infelizmente não entra. Goleiro do goleiro do Palmeiras fez uma defesaça também, não lembro no lance de quem foi, do Soteldo. O Guga vai na linha de fundo, faz o cruzamento, o Soteldo dá um voleiozinho, ele faz uma grande defesa. Mas eu acho que só foi essa, porque no primeiro tempo teve um chute do Martinelli travado lá, que ele quase espana. Um outro lance que eu não vou lembrar quem finalizou, eu acho que foi o Serna, que ele quase espana também. Então é um goleiro fraco, é um goleiro que se o Fluminense abusasse um pouco mais da finalização da entrada da área, poderia levar mais perigo ao gol dele. Ele é muito alto, essa é a vantagem dele, é ser alto, porque ele não é ágil, é um goleiro que não tem uma agilidade muito grande. Bolas assim, a queima-roupa, para o reflexo dele entrar em prática, ele não funciona, não é um goleiro forte, não é um goleiro bom. O Fluminense não conseguiu aproveitar, minou o ataque do Fluminense, não ter um centroavante, especialmente no segundo tempo, o jogador qualifique mais a finalização. Não que tenha sido o John Kennedy. John Kennedy até entrou um pouquinho melhor, conseguiu fazer algumas tabelas, mas também não finalizou. A oportunidade de finalizar, ele demorou para finalizar. Tinha que já gira e finaliza, tenta finalizar, a bola desvia. O gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras, foi um desvio. Desviou do Ignacio, matou o Fábio. Então o Fluminense tinha que arriscar, tentar finalização, mas isso não aconteceu. Entrou Hércules e John Kennedy, tá? Ele bota o Hércules, ainda assim, porque o Martinelli cansou. Mas o Hércules fez um jogo ruim, teve a oportunidade dentro da área, um cruzamento para ele finalizar do Soteldo, ele pega a mão na bola, no finalzinho do jogo era para botar a bola dentro da área, ele se atrapalha todo e deixa a bola sair, mata o jogo naquela situação, acabou, não tinha mais jogo, o Palmeiras não ia permitir que tivesse jogo, não permitiu, não teve jogo. E entre o Santos Moreno, que pouco somou na minha visão, não fez muita coisa, nem boa, nem ruim. Poderia ter batido no escanteio, mas o Soteldo pediu, enfim, mais nada assim o Santos Moreno. Mas é o elenco, entendeu, gente? É o elenco, faltou qualidade no ataque, faltou qualidade para finalizar a jogada, o Serna não conseguiu. O próprio Ganso de centroavante não existe, né? Isso é uma loucura. Poderia ter botado o Matheus Reis, pelo menos, que é um jogador que tem uma característica maior de atacante, mas ele não quis. Enfim, eu acho que ele errou na escalação, ele errou em poupar no Brasileiro, que, pelo amor de Deus, poupar no Brasileiro para jogar o Carioca. Poupar no Brasileiro para jogar o Carioca, isso deve acontecer com o Remo também. Vai poupar no Brasileiro para jogar o Carioca. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente?
Que planejamento é esse? Eu tava sacaneando o São Paulo e o Santos que fizeram isso. E vai lá, o Fluminense faz também. Meu Deus, o São Paulo poupou e ganhou, né? Isso é um detalhe. O Fluminense poupa e perde. Mole, desligou o cérebro e um jogo que era para vencer. Fez uma partida até razoável, não jogou mal numa grande parte do jogo, mas teve desligou mental e tomou 2 gols. Entendeu? Complicou a situação do jogo. Enfim, cara, é diretoria, né? Não traz zagueiro, essa dupla de zaga sendo humilhada. Não traz um volante, já tem Bernal, tá fora por expulsão, pode estar fora por lesão, Nonato tá lesionado, entendeu? Já tem 2, e são 5 volantes, já tem 2 machucados, e desses 5 volantes, 4 tem histórico de lesão. Ok, o Martinelli não tem, mas Hércules tem, Otávio tem, Bernal tem, Nonato tem, são 4 jogadores de 5 que tem histórico de lesão na volância, e o Fluminense não traz, o Fluminense não age no mercado, vai perder o Dantas pro Botafogo, o Boanga renovou, o Fluminense focou em ir atrás do Boanga, e não, focou em ir atrás do Arias, que entrou no jogo, né, um pouco fez, jogo chato demais, impressionante, não dá pra falar que ele é ruim, mas enfim, não tem mais minha simpatia, mas enfim, cara, foi no Arias, desistiu do Boanga, perdeu o cara, renovou, não tem mais jogador, vai atrás de um monte de pereba argentino, nenhum deles vem, os clubes recusam. Cara, o Fluminense está passando vergonha pesada nesse mercado, vergonha pesada, diretoria que não é uma diretoria renovada. O Mário, que fez um trabalho péssimo como gestor de futebol em 2015 e 2016, tá lá com pompas como diretor-geral, o cara que mexe nas contratações, o cara que participa das negociações. Paulo Gione, o que Paulo Gione tá fazendo no futebol em 2026, gente? Paulo Gione fazia futebol nos anos 70, 80. Que é isso, gente? O Fluminense está muito retrógrado. O scout precisa ser renovado também. Se ele for escutado. Se ele não for escutado, pior ainda. Meu Deus do céu, gente. O Fluminense tem um planejamento péssimo. O jogo que era para vencer, o Palmeiras não jogou bem hoje. O Fluminense foi melhor a maior parte do tempo, mas não conseguiu vencer. Falta qualidade. Tem que ter qualidade, tem que trazer jogadores que façam diferença. O Savarino começou a fazer a diferença, mas não fez gol, não deu assistência. Mas, de qualquer forma, conseguiu melhorar. Vamos ver se ele vai evoluindo. Não sei se é por causa do sintético também, jogou muito bem no Botafogo no sintético. Mas, enfim, cara, muito complicado, cara. Muito complicado. Volantes estourando aí, vários volantes estourando, não tem reposição. É muito difícil. Não tem centroavante, não tem zagueiro, mas a diretoria tá achando ótimo. O bagulho é desfilar no carnaval, né, gente? É isso que importa. Mas então é isso, galera. O próximo jogo é contra o Vasco. Pô, hoje tem que ganhar, né? Enfim, ridículo. De qualquer forma, o jogo contra o Vasco, depois é contra o Remo. Eu tenho medo deles pouparem também contra o Remo. Um jogo que, em tese, não é um jogo tão difícil, apesar do Remo ser um time bastante competitivo. Se o Fluminense acha que vai ter vida fácil, está completamente enganado, mas tem que ter um desempenho positivo. Mas enfim, galera, decepcionante, especialmente pelos jogadores sendo poupados e pelo apagão do início, e todos os problemas que a gente já citou. Mas assim, então, galera, deixa o like. Se você gostou, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo contra o Vasco. Valeu!